Vem acréscimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo. Então, vamos começar aqui o programa já passando o resumo do programa. A gente vai falar de Palmeiras e Santos na Libertadores, do São Paulo, do jogo adiantado, dos jogos do fim de semana e do Corinthians que jogou quarta-feira, do resultado de todos eles. Então, já estou com a dupla dinâmica aqui, Fátima e Robin nos comentários, você sabe como é que é, já está acostumado de ouvir. O Vinícius Souza e o Vitor Oliveira. Fala aí, Vini, como é que você tá? Tudo bem? Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Aqui está a dupla Zezé de Camargo e Luciano no futebol. Vitor e Vinícius aqui presentes na parada. Aqui vamos falar de uns jogos mais suaves do que freira atrasada. Sem contar também que hoje a gente estava em época de eleição, a gente também há 4 anos atrás perdi alguns jogadores da Chapecoense naquele trágico acidente. E também se contar também de alguns jogos que aconteceram no sábado. Mas o Luiz já falou tudo. Mas também peço que você se inscreva no canal, deixa o like, nos segue nas plataformas digitais, do Android, Spotify e dos outros. E vou passar a bola pro Vitor, que ele tá super empolgado. Deve estar Nossa, eu tô muito. Oi, pessoal, meus queridos telespectadores, tudo bem com vocês? Então, hoje tem muitas notícias, muitos temas e você com certeza quer ouvir do seu time. Várias curiosidades, Marinho fez gol, Luciano fez gol, vários bons resultados desses dois times, Palmeiras e Santos na Libertadores. São Paulo vai embalar ou não? Ou vai oscilar? Corinthians vai pro meio da tabela, vai pra Libertadores ou cai? E aí, teve eleições, que bom, vai mudar o rumo do time? Não sei, a gente vai responder, mas eu não sei o que dizer. Luiz, pode seguir. Também o Vini já deu a palavra, né? Se inscreva no nosso canal, deixa seu like, comente, ativa o sininho, nos siga nos mais diversos agregadores de podcast que a gente solta, os nossos podcasts. E já vamos começar o programa. Dessa vez a gente vai começar falando do São Paulo, que teve seu jogo adiantado e o jogo no fim de semana, e vamos ver o que teve de bom pro time paulista. Vamos lá. A gente não está preso a esse tipo de marca, chega mais para mim quando tem entrevista coletiva. O que a gente tem que olhar para o nosso campeonato e para os nossos adversários. Eu acho que a equipe já tinha jogado bem contra o Ceará, mereceu vencer. E hoje, de novo, mereceu a vitória, somente pelo segundo tempo. Foi muito contundente, foi agressiva, correu do começo ao final do jogo. E é isso para a gente que é importante. Então a gente está preocupado com esse campeonato, não com os. A gente já escutou aqui a entrevista coletiva do Fernando Diniz após a partida, dessa vez contra o Bahia, mas a gente vai começar falando do jogo contra o Ceará. Depois de muita racharia e gravação aqui, o Vitor fazendo aquela entrada animadíssima, a gente já faz até uma chamada falando que vai ter uma gravação. O Vinícius quer fazer um programinha especial, um videozinho especial dos nossos momentos de resenha aqui no podcast, que vocês não nos veem. Mas já trazendo para o Vitor, Vitor, comenta um pouquinho do jogo contra o Ceará. A gente já fez um vídeo já na sexta-feira, vai estar um card aqui em cima para você que está nos ouvindo no YouTube, sobre esse jogo do Ceará, e depois você fala do Bahia, o que pode ser, o que foi de bom, o que foi de ruim desses resultados, que foram 2 vitórias. Não, um empate e uma vitória, desculpa. Pois é, meu querido, o que a gente pode tirar de bom e de ruim, fazendo um comparativo com as 2 partidas, é que contra o Ceará foi uma péssima partida. No final das contas, se você for ver só o resultado, foi bom para quem está brigando pelo título, um empate fora de casa contra uma equipe muito forte. E contra o Bahia foi um ótimo resultado, que jogar lá na Itaipava, Arena Fonte Nova, em Bahia, é muito difícil. Mas começando pelo São Paulo e Ceará, ou Ceará e São Paulo, do jeito que você preferir, eu não estou nem aí. Foi tempos distintos. O primeiro gol foi do Diego Costa, de cabeça no escanteio. Coincidentemente, que eu já falei no outro programa de sexta-feira, para quem não nos viu, entra na nossa página, vídeos,
e tá lá, a minha cara é a do Luiz. É aquele vídeo. Eu não me lembro do título, mas vendo a minha cara e a do Luiz falando de São Paulo, esse é o vídeo correto. Em dia de Diego Maradona, o Diego faz o gol do São Paulo. Coincidências. Eu adoro essa palavra. Enfim, com esse placar de 1-0 parcialmente, imaginava-se que o São Paulo fosse embalar na partida, fosse partir para cima. Fazer um placar elástico, aproveitando que os jogadores pudessem se atingir, pudessem derrubar as emoções dos jogadores do Ceará e fazer um placar elástico. Não foi isso. Aconteceu o que mais a torcida do São Paulo conhece nos últimos jogos e nos últimos anos. A questão da oscilação. E no começo do segundo tempo, no primeiro minuto do primeiro ataque do Ceará, o Lima foi lá e fez o gol. Mas o ponto central dessa partida foi o lance polêmico. Não sei se eu vou comentar o lance polêmico, porque tá no outro programa. Mas, para eu mostrar para vocês que eu tô com ele, eu tô lembrando, eu vou dizer: sim, yes, we can. A questão foi o seguinte: São Paulo fez o gol. Tá, ok, certo, finalizou. Só que entrou pro VAR. O árbitro escutou o VAR, validou o gol. Durante essa conversa toda, o árbitro deu cartão amarelo pro Vina, o Vinícius, não esse que comenta, o jogador, o craque. Ele não. Ele é craque falando, não jogando bola. Voltando aqui. Nesse meio termo, o VAR estava falando com ele, só que ele não prestou atenção, pelo que eu li na Globo.com, nas notícias, nos veículos de informação. Ô, cara surdo. Só que, obrigado, o Ceará deu a bola, reiniciou o jogo, né? Só que não deu nem 5 segundos, ele parou o lance de novo, consultou o VAR e anulou. E essa foi a discussão, porque isso não pode acontecer. Ainda mais um árbitro de Copa do Mundo, de FIFA, não sei o quê. Enfim, isso que ficou chato. Mas eu posso dizer aqui que o placar, apesar de ter tido essa polêmica, foi justo. Porque se fosse 2-1 pro São Paulo com esses erros todos, ia ficar muito feio. Muito feio mesmo. Então, basicamente, esse é o resumo do jogo, essa polêmica. Mais detalhes, você vê no nosso último programa de sexta-feira, que tem a cara minha e a do Luiz. Agora, passando pro Bahia, desculpe minha demora, qualquer coisa. Nem percebemos. Tranquilo, suave. O jogo pro Bahia, o Luciano mostrou que ele é um homem-gol. Fez um bonito gol de bicicleta no começo do segundo tempo. Olha só, já tô até pulando etapas. Esqueci até de falar do primeiro, pra você ver. No primeiro tempo, o São Paulo sofreu contra o Bahia. São Paulo não foi aquele São Paulo que a torcida está acostumada a ver. Com o estilo Diniz de se jogar. Como sempre passando sustos na defesa. E o Bahia, se ele fosse um pouco mais eficiente, eu acho que no primeiro tempo ele estava com uma grande vantagem no placar. Esse foi o primeiro tempo, basicamente. O São Paulo se salvou, basicamente, com o Volpi. Aí no segundo tempo o Diniz fez um abracadabra no time e o time voltou à Alemanha de 2014. Fez 3-0. Só que o Cleison, ex-Corinthians, descontou. Foi o gol de bicicleta do Luciano, toque de cabeça do Arboleda. Olha só. A torcida de São Paulo, hashtag nunca critiquei o Arboleda. Passe do Reinaldo, mais um gol do Luciano. Tem aquela frase que a torcida está falando pelo Facebook ou pelo Insta. Está chegando o final do ano. Ou estamos no final do ano. Com isso, mais um gol do Luciano. Está com 11 gols no campeonato, junto com o Marinho e o Galhardo. E foi um bom resultado para o São Paulo, jogando na Arena, que foi bastante difícil. E ele está se embalando, ou se consolidando, na busca do título brasileiro. E agora vamos para o próximo desafio, que é contra o Goiás. Você me permite, Luiz, continuar?
A gente vai aprofundar, a gente aprofunda um pouco melhor, depois eu quero que o Vini comente dos próximos jogos. Mas aproveitando já que você fez o resumo já dos jogos, o São Paulo hoje, para quem de repente não está muito antenado na tabela, é o vice-líder com 41 pontos, com 2 jogos a menos em comparação ao Atlético Mineiro. Com isso, o time do São Paulo tem 41 pontos e o time do Atlético tem 42. Apenas uma diferença de 1 ponto para 2 rodadas de diferença. Provavelmente o São Paulo vai passar se for seguir essa atuada, principalmente no mês de novembro, que se eu não me engano nem perdeu em novembro, se eu não me engano. Depois a gente tem que ver os números, mas se eu não me engano não perdeu em novembro. Você acha que agora o São Paulo, se conseguir não vencer esses 2, mas vence um e empata o outro, consegue 7 pontos nesses jogos a menos, dá pra sonhar com o título mesmo? O torcedor do São Paulo sonha com o título? 2020 está tão bizarro assim que o São Paulo pode ganhar um brasileiro depois de 8 anos de seca? Para você ver, Luiz, como eu gosto dessa palavra. Que coincidência, porque a sequência do São Paulo, se eu não me engano, é o Goiás, depois é o Sport e o Botafogo, no Morumbi. São 3 times que, teoricamente, estão lá nas últimas posições do Campeonato Brasileiro. É a chance do São Paulo embalar. Teoricamente, dando aquela analisada, é uma chance do São Paulo embalar, que com esses 2 jogos a menos que ele tem e vai fazer nesses próximos dias, tem a chance de ficar 5, 7 pontos de diferença. Vai ser uma boa largada, eu suponho, assim. Mas é aquilo que sempre acompanha o São Paulo, a questão da oscilação. E aqueles atalhos, no caso. Se você for ver, suspensão, lesionado, questão de Covid, tem tudo isso atrás disso. Então, São Paulo tem que prestar atenção nos detalhes, tudo, se quiser almejar alguma coisa de melhor nesse campeonato. E Vini, o Vitor já adiantou a palavra que eu ia falar. Os próximos jogos do São Paulo é contra o Goiás e contra o Sport. Contra o Goiás, quinta-feira, às 7 horas, e contra o Sport no domingo, às 8h30. E agora, o São Paulo pode ter a chance de decolar na tabela, como foi o que o Vitor disse. O jogo eu não estou sabendo direito. O jogo contra o Goiás, Vitor, você que é mais antenado, você que é um quase setorista do São Paulo, esse jogo contra o Goiás é um jogo atrasado? Ou não? Eu que estou... É um dos jogos atrasados. Eu imaginei que o São Paulo estava antenado nesses jogos, assim, tem uma sequência de jogos atrasados. E, Vini, eu quero que você comente esse jogo atrasado do Goiás e do Sport, o que dá para esperar do São Paulo. O que se dá para esperar do São Paulo é que vai conseguir mais vitórias. E também, agora para falar do VAR, gente, pelo amor de Deus, o VAR tá ficando mais chato do que falar mal do meu irmão. Porque, como é que você autoriza o início do jogo, sendo que o cara apitou o início da jogada? O cara faz assim, não, pera. Retorna o lance, peraí. Não, mentira, eu não sei dessa. Bom, mas para falar dos jogos, o São Paulo vai ter uma tarefa, não vou dizer assim tranquila e também nem muito difícil, mas sim uma tarefa mediana. Sendo que vai pegar um time que está na última posição, onde muitos falam que é o saco de pancadas da competição, que é o Goiás, mas mesmo assim o São Paulo tem tudo para ganhar esse jogo. E como a gente vai falar de apostas daqui a pouco, eu já estou até bolando um placar específico para o dinizismo, porque se fosse com algum outro técnico, se fosse com outra pessoa, sei lá, o São Paulo tem tudo para ganhar esse 2020, porque o São Paulinho vai ficar mais contente do que um cão com 2 rabos. Eu espero não ter sacado essa daí, até caiu minha imagem, mas vamos lá. Eu vou, aproveitando já para fazer, o vídeo já falou das apostas, né, que a gente fez no jogo do São Paulo. Deixa eu pegar aqui minha colinha, cadê? O jogo do São Paulo, nenhum de nós acabou acertando o placar, né? A gente não esperava uma vitória tamanha assim do Bahia, e eu não esperava isso por um empate contra o Ceará, né? Então nenhum de nós acabou acertando. Então vamos fazer as nossas apostas para o jogo agora desse meio de semana.
Vitor, quanto que tu acha que vai ser contra o Sport, contra o Goiás? Chuta o teu placar. 2-0, São Paulo. Vini, Vai ser 3-0 São Paulo. 3-0? Caramba, eu não sei se vocês estão sendo muito econômicos ou eu que talvez possa estar sendo muito pessimista. Eu acho que vai ser só 1-0 mesmo. Acho que vai ser 1-0 pro São Paulo, não sei porquê. E você, Vitor, quanto você acha que vai ser contra o Sport? Morumbi, 3-1 o São Paulo. Você, Vini? 2-1 São Paulo. Eu acho que vai ser 2-0 pro São Paulo, tá? Então, você que nos ouviu, tá aqui guardado, faça as apostas em casa também. E aí, semana que vem a gente vem e traz e a gente vê como é que ficou tudo isso, tá bom? Então agora vamos falar agora do Santos. Como é que foi a semana do Santos, principalmente por causa da Libertadores. A gente já vem acompanhando o Bruno há bastante tempo, né? Conversando com ele. Não é uma situação assim que você põe por pôr, é uma coisa preparada já há tempo que ele está no Sub-23 e mesmo ele não treinando direto com a gente tem acompanhado o trabalho do pessoal lá que tem feito um bom trabalho com ele. A exemplo dos outros também. Hoje o jogo pedia, eles com 3 zagueiros, a gente precisava ter uma referência, pelo menos uma referência, o cara que prendesse essa bola, que ganhasse a primeira bola, que servisse de escoro para os demais virem, porque o Sport, quando defendia com a linha de 5. Então não adianta você flutuar com o adversário bem postado atrás, você não vai ter o caminho. Você já ouviu a entrevista agora do técnico Cuca, que voltou a treinar o Santos depois do caso de Covid, que chegou até a ficar internado, graças a Deus se recuperou, tudo certo. Ninguém merece passar por isso também. E pelo meio de semana, o Santos ganhou da LDU e ganhou nesse último fim de semana, ganhou do Sport por 4-2. Mas aí eu vou deixar para o Vini fazer o nosso resumão do jogo, o que ele viu de positivo. Se você tem que melhorar alguma coisa, apesar das 2 vitórias. Fala aí, Vini, o que você tem a dizer desses jogos? Que a Agreste tá tomando conta da Vila. Eu só posso dizer primeiramente isso. Bom, contra o Santos, lá naquela altitude do Equador, onde o São Paulo havia perdido, muitos clubes já haviam perdido por lá, o Santos foi lá e tratou de meter um 2-1 com o gol do Soteldo e do Marinho. Aí, foi uma boa vantagem pro time santista. Agora, se a gente for falar agora de Brasileirão, a situação muda. Porque o Santos pegou o Sport na Vila do Chaves e tratou logo de meter um 3-2 pra cima dos pernambucanos. 4-2, opa! 4-2, eu já tava até me atrapalhando, de 4-1. Bom, o Santos fez os gols com... Me confirme se eu tô certo aqui. Primeiro começou com o Marinho, depois o Lucas Braga. O Santos abriu 2-0. Depois o Sport reagiu do Jair Adventure, quase fez a famosa lei do ex lá na Vila. O Sport diminuiu com o Marquinhos e com o Léo Bárcia. E o primeiro tempo terminou 2-2. Tá um jogaço na Vila, hein? Pena que eu não tava lá pra assistir, eu tava em casa, cuidando. Aí quando começou o segundo tempo, o Santos tratou logo de meter mais 2 gols, com gols do Bruninho e com gol do Soteldo, que estava usando a número 10 do Pelé e o nome do Maradona nas costas. Grande homenagem, grande homem esse Soteldo, quer dizer, grande, né? Grande, né? Grandíssimo homem esse Soteldo. Não, sem contar também que no final do jogo, vocês devem ter visto nos histories, que a gente colocou que o Santos estava com seus altos e baixos, né? Tinha o Bruno de um lado e o Soteldo do outro, né? Daí a legenda, Santos em altos e baixos. Exatamente. Bruninho também, convenhamos, é pros íntimos, né? O moleque tem 1,94, é um poste. Mas continua. O cara é o Melman do Madagascar. É verdade. Também. Scott Pippen da Vila, mas vida que você segue. Então, ó. Vini, esse jogo para Libertadores, o Santos conseguiu ganhar por 2-1 na altitude, coisa que até mesmo você falou que é importante o resultado. Agora vai ter terça-feira na Vila Belmiro aqui o jogo de volta. E o Santos tem a vantagem do gol fora de casa, que na Libertadores vale diferentemente da Copa do Brasil. E se passar, enfrenta o Grêmio. Se passar da LDU, provavelmente vai enfrentar o Grêmio, que conseguiu um belo resultado na partida de ida também.
O que dá para planejar para o Santos daqui para frente na competição mais importante da temporada? É que como o Santos está usando a sua molecada, a sua base caseira para resolver suas pendências e etc., o Santos está conseguindo se virar sem contratar grandes jogadores rodados, sem contar também que o técnico Cuca, além de ter pego Covid, e do Cuquinha, né, ter pegado Covid, e sem contar do Marcelo Fernandes, que é o coordenador da base do Santos, também técnico do Sub-20, se não me falha a memória, o Santos até que está correspondendo muito bem com os 3 treinadores, como o Cuquinha, o Cuca e mais o Marcelo Fernandes. Ou seja, o Santos tem 3 técnicos, então já dá para pedir música. Ficando fantástico. Então, mas já que vai pegar a LDU, será uma tarefa difícil, será uma tarefa mais difícil do que amarrar cadarço. Por quê? Já tá com vantagem, é 2-1, é só fazer uns 2 golzinhos que... A cara do Vitor foi a melhor. Mas continuando. Bom, mas a tarefa do Santos tá muito supimpa. Fez 2-1, é só fazer 2 golzinhos e já matou a charada. Já matou a charada, então pra que ficar recuando todo mundo? Então é só meter o Caio Jorge lá na frente, o Bruninho lá na frente junto com o Marinho, o Soteldo no meio. E é só ir pra cima, né? Como o Santos adora falar, que tem o futebol ofensivo e tem aquela frasezinha que se não me fala na memória que todo santista fala, que assim, cada jogador que passa no Santos sempre tem que marcar um golzinho pro maior time que fez mais gols nesse planeta. Não deixa de ser fato que é o time que fez mais gols no planeta mesmo, isso é verdade. Mas agora com esse resultado, o Santos ele também consegue abrir uma boa vantagem. Não uma boa vantagem, mas disputa na parte de cima da tabela, né? Coisa que ninguém imaginava nessa temporada, principalmente por causa dos problemas de treinador, do Covid ainda não, mas com o treinador, de direção, que agora o Santos teve até sofrer processo de impeachment do Pérez há um tempo. Então o Santos ele vem fazendo uma boa campanha. Agora na próxima partida, além da Libertadores, que a gente já falou na terça-feira, que depois a gente vai fazer nossas apostas também, o Santos ele joga contra o Palmeiras. Joga contra o Palmeiras no domingo, às 4 horas da tarde. Vini, depois o Vitor vai falar do Palmeiras, mas para o Santos, o que dá para esperar para esse jogo? Aqui o Santos vai estar com os jogadores em dia, já vai estar com a mamadeira em dia, vai estar com o chocalho em dia, patati patata também. Bom, mas já que se trata de clássico, então não existe nenhum favorito. São 2 times que estão brigando pelo título, e tem um mosquito zanzando aqui, tirando minha concentração. Vou pegar um SPP daqui a pouco. E também sem contar que já até perdi a concentração por causa desse mosquito aqui. Ô direção, me passa um spray aqui, por favor. Sei lá, um jogador do bagulhinho aí. Algum mosquito tá te atrapalhando. O Gustavo Mosquito passou aqui pra me dar um oi. Tá bom. Vai jogar bola, moleque. Mas continuando. Será uma tarefa difícil, porque em clássico nunca tem favorito. Seu microfone nem tava ligado. e a câmera flagrou. Bom, em clássico não tem favorito. Então, ou seja, se o jogo é na Vila ou se é na Arena do Palmeiras, não importa. Mesmo seja mandante ou visitante, ninguém é favorito. Tudo pode acontecer em clássico. Até quando um rival que está no pior momento ou no bom momento pode perder em algumas horas também, seja em clássico ou até seja na Libertadores, inclusive. Mas o Santos com certeza não está com essa mentalidade. O Santos está pronto para enfrentar o Palmeiras de frente, mesmo com o abelismo em dia. Então agora do Santos, nenhum de nós acabou acertando também, né? Convenhamos, apostar placar também é uma coisa ingrata também. O que mais chegou mais perto aqui, pelo resultado, acho que fui eu, né? Que apostei em 1-1. Então foi porque foi o único que apostou com gols, né? Mas, e do jogo contra o Sport, o mais perto que chegou foi o Vitor, falando que foi um 3-1. Então foi quase. Mais um gol para cada ele teria acertado. Então agora vamos para o jogo, nossas apostas dos jogos nessa semana. Vini, quanto você acha que vai ser na Libertadores? Santos LDU deve ser 2-1 pro Santos. Vitor, você quanto você acha que vai ser
Libertadores. 2-2. Aí cheio de gols. Eu tô achando que vai ser um 0. Eu tô muito pessimista hoje, eu não sei porquê, mas eu tô achando que vai ser um 0-0 esse jogo. Mas tudo bem. E no clássico, Vini, aposta quanto? Aposta aqui placar. E agora, meu povo, eu aposto no time que tem peixe ou no time que tem porco? Eita, meu! Depende do Eu acho jogo. que... Porque essa aposta que vão fazer vai valer até pro próximo bloco que é do Palmeiras, né? Então... Também, a gente deixa anotar. Deixa eu chutar aí. Então eu aposto uns 2-2 Santos e Palmeiras, 2-2 então. Ok. Quanto acha que vai apostar em 2-1? Quanto acha, Vitor, que vai ser? Nossa, o Vinícius falou uma coisa que eu ia falar também 2-2. Mas deve ser 1-1. Eu tô achando que por ser em casa, eu vou apostar na vitória do Santos. Vou polemizar mesmo, malandro. 1-0 pro Santos. Polemizei. Acho que não ganha na Libertadores, mas ganha no Clássico. Mas tudo bem, vida que segue. Então agora, alguém quer fazer algum último comentário, alguma coisa? É 4 na tela da Globo. Para Globo paga nós, né? Assim como o SBP também. Então agora a gente vai passar para o Palmeiras. E aí depois a gente vai falar do próprio Clássico também e do jogo da Libertadores. Claro que sim, todas as escolhas são feitas em função da análise que fazemos ao nosso adversário e também de acordo com as características dos nossos jogadores. Agora, quando jogamos uma partida de futebol, temos um adversário pela frente que nos cria constrangimentos, que também tem mérito, que também tem qualidade e no futebol ou tapas a cabeça ou tapas os pés. Não dá para tapar as duas coisas. Não há sistemas perfeitos, não há formas de jogar perfeitas. Todas elas ganham e em todas elas se perdem. Agora é preciso escolher uma. Escolher uma em que o treinador acredite, escolher uma em que os jogadores acreditem e se sintam bem dentro dessa ideia. E, portanto, hoje, em função da análise que fizemos com o nosso adversário, sabíamos que gostavam de atrair o adversário para procurar sair curto para depois ganhar as costas. Nós sabemos que quando pressionamos alto vamos dar as costas. Depois da coletiva de Abel Ferreira, vamos falar agora do Palmeiras, que vem voando desde que esse português assumiu aí o time de fato. O Palmeiras ganhou tanto do Delfim quanto do Atlético Paranaense, fazendo 3 gols, né? Foi 3-1 na Libertadores e 3-0 no Brasileiro. E o Palmeiras agora está voltando, talvez ser aquele time que a gente esperava que fosse ser no início do ano, disputando por vários campeonatos. E Vitor, fala aí, o que você tem a dizer desses jogos? O que você viu de positivo? O positivo, a classificação da Libertadores já está encaminhada? O que você acha? Pois é, Luiz. Você disse uma coisa bem importante. O Palmeiras ganhou as 2 partidas. Significa que o Palmeiras está numa crescente. O Palmeiras está se superando. Altos casos de Covid, né? Teve o surto. Os jogadores lesionados, como Felipe Melo, William, Rafael Veiga, entre outros, com Covid. Vou falar um pouco geral assim. Todos os brasileiros na Libertadores, a maioria saiu com bons resultados. Sem falar do Inter, que teve a partida adiada por causa do Maradona. E o Atlético Paranaense, que empatou com o River Plate na Arena da Baixada. Mas de resto, todo mundo os resultados foram ótimos. O Palmeiras acho que 99% da população. Todo mundo ia dizer que o Palmeiras ia passar de fase. Vai passar de fase dessa com o Delfim. Porque o Palmeiras é muito mais time. Até nós aqui entramos em algum consenso na nossa reunião, em debater se o Palmeiras passa ou não. Vai passar. Coincidentemente, quando teve o programa que a gente falou sobre a Libertadores, aqui acho que foi algum programa de sexta, o Palmeiras era unânime em relação aos outros times do Brasil, por ter pego um adversário, com todo o respeito, com baixa técnica,
podemos falar assim, um termo mais formal em relação aos outros. E um placar de 3-1 foi excepcional para o Palmeiras, no meio disso tudo. Eu só me fugiu o nome de quem fez os gols. Eu só me lembro que fez o gol do Delfim, foi um gol contra, não me lembro de quem foi o jogador. Acho que foi do Mas Ramires. do Palmeiras foi o Zé Rafael. Oi? Se eu não me engano, foi do Ramires o gol contra. Coincidentemente, ele teve o contrato reincidido. Enfim, eu só me lembro que foi o Zé Rafael, Gabriel, o Menino, Rony Gabriel Menino, o Rony e Zé Rafael. Foram os e o três. Menino. O menininho que fez. Aí O- foi um... Isso. Aí foi um grande resultado pro Palmeiras. Aí a partida muito importante pro Rony. A lei que funciona no nosso país, lei do ex, se aplicou-se mais uma vez diante de nossos olhos. Começando primeiro, o Palmeiras no primeiro tempo, ele dominou o jogo no primeiro tempo. Não deu muitas chances ao Atlético. E quando o Palmeiras até teve algumas ameaças, assim, mas quando saiu o primeiro gol, que foi do Patrick, não é Patrick, Patrick de Paul, aí começou o jogo do Rony. O Gabriel Menino, ele dividiu lá com a zaga, o goleiro Bento, que o Santos está com Covid, goleiro do Atlético, e o Rony só teve o trabalho de empurrar pro gol. O terceiro gol, por incrível que pareça, eu como comentarista, uma cobrança de escanteio, o Rony faz o gol de cabeça. Tipo, eu me surpreendo nesse caso porque ele nem tem estatura para fazer vários gols ou o gol de cabeça no escanteio diante da altura dele. Então, né, fazer o quê? Importante. Fique bem claro que nesses 2 gols ele não comemorou por causa do respeito. Temos sempre que ter respeito. Por favor, respeito ao próximo. Um dia você está ganhando, outro não. O jogo virou. Pode virar. Não sei, não sabemos. E a partir do segundo tempo, tudo isso daí foi no primeiro tempo, olha só, se eu não me engano. Aí no segundo tempo o Palmeiras só tirou o pé do acelerador. E a partir do segundo gol do Palmeiras, o Atlético não conseguiu mais ter aquela reação em buscar o empate, tudo. Teve certos lances que o Atlético perdia gols, acontecia furadas, não se conectava muito assim na partida. E é isso. Meu comentário é isso. E digamos que o Palmeiras está numa crescente. No meio a todos os problemas, o Palmeiras vai consolidando perto do título. Apesar que, mais uma vez que eu vou dizer, nos outros programas eu falei, Palmeiras era um time de mata-mata, por ser um time copeiro. Mostrou isso contra o Delfim. Né? E no Brasileirão ele também está chegando, bate no peito. Palmeiras é grande. Por complementar aquela sua frase, né, onde você tem que sempre respeitar, né? Complementando, é sempre aquela frase, né? Num dia você não ganha, no outro você perde, então vida que segue. E aí a gente vai agora, o humor, piadas à parte, eu adoro essa frase. Fala aí, Vini, fala aí. Nesse caso do que ganha, quem perde, de um dia que você ganha e do outro você perde, me lembrou de uma frase maravilhosa, que é assim: não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem vai ganhar ou perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Como já dizia a nossa ex-presidente, mas tudo bem. Vitor, na Libertadores o Palmeiras está praticamente garantido, né? A gente pode colocar, assim como o próprio Grêmio, que eu acho que já tem uma classificação encaminhada, já está praticamente certo, pelo que foi o Delfim na fase de grupos do Santos, e pelo que tem se mostrado contra o Palmeiras, principalmente que já se resolveu fora de casa, né? Caraca, é que eu pensei que eu ia falar mais alguma coisa, eu tava até me distraído aqui. Não, tudo bem. Então, é isso. O Palmeiras, ele tá se encaminhando, sim. Mas uma coisa é assim, a gente tem que se ligar. O
Palmeiras, no primeiro momento, quando foi o Delfim, logicamente, podendo assim, Palmeiras não vai ter tanto trabalho em relação aos outros, mas conforme você vai passando de fase na Libertadores, a situação começa a ficar complicada. Já pensou? Não sei, não me lembro agora de cabeça como é que tá a chave dos confrontos. Mas já pensou? Acaba com o Delfim, pega um River pela frente. A situação começa a ficar complicada. Então o Palmeiras tem que se ligar. Passou do Delfim? Pode passar, beleza. Mas tem que manter os pés no chão. Imagina pegar um River, Boca Juniors, ou também algum time brasileiro. Será que o abelismo vai aguentar? Temos que ver. Provavelmente se o Palmeiras passar vai enfrentar o Libertad ou o rival lá que ele tá jogando contra, que me fugiu o nome. Jorge Wilstermann. O Palmeiras, se ele passar, ele enfrenta um desses dois times. Então, muita gente está classificando como uma fase relativamente fácil do Palmeiras para chegar à semifinal. O que eu não sei, esse negócio de fase mata-mata e Libertadores não tem fase fácil, né? Convenhamos. Luiz, pois é, eu concordo contigo. A gente, fazendo aquela questão de comparação, Palmeiras, Libertad, Jorge Wilstermann, já estamos projetando o Palmeiras passando o Delfim já. Mas fazendo essa comparação, Palmeiras, né? Pela história, tudo, Libertad, Jorge Wilstermann, mas tem uns atalhos, problemas, na verdade. Que Jorge Wilstermann passando, tem a altitude, né? Jorge Wilstermann da Bolívia, Libertad, time paraguaio, tem um trabalhinho aí. Então, com certeza, o que você disse. A gente fala muito, pegou um caminho fácil. Quer facilidade? Eu esqueci o complemento, mas pode seguir. Senta no pulinho, né? Até onde eu sei a frase. Mas tudo bem. Que é moleza. Isso daí mesmo. E pelo brasileiro, depois até se quiser o Vini pode complementar também. O Palmeiras voltou à disputa, né? Por mais que esteja um jogo a menos, eu acho que a fase vem mostrando que o Palmeiras ele realmente está pronto para disputar o título novamente, né? Sim, é verdade. Porque os times lá de cima, tirando, dizer o São Paulo também, né, ele tava por ali, estava em quinto e quarto, e agora está subindo. O Palmeiras, ele está se aproveitando dos maus resultados do Atlético, que o Atlético tem dado aquela oscilada. O Inter caiu bastante depois da saída do Eduardo Cudê. O Fluminense até agora estava em terceiro, quarto colocado, já deu uma caída. Então, o Santos e o Palmeiras, eles estão ganhando algumas partidas meio diante desses problemas, ele tem ganhado as partidas, tudo. O pessoal tá vacilando lá na frente, então tá dando chances para eles. O Palmeiras tá ganhando uma, tá ganhando outra aqui, outra ali, e ele só tá vendo os outros tropeçarem. E com isso muda a mentalidade do técnico, no sentido de motivar a sua equipe, mostrar para eles que tem chance sim. E mostra, a gente tá ganhando, estamos fazendo nossa parte. Eles ali, eles estão oscilando, perde, empata, ganha, sim, mas não é muito. O Palmeiras pode chegar, isso eu posso afirmar. Agora se vai chegar ao título não, com o tempo dirá. E como eu acabei fazendo uma pequena gafe na vez passada, o Vinícius comentou os próximos jogos do Santos. Eu queria ter perguntado para o Vitor, então agora eu vou passar para o Vitor os próximos jogos do Palmeiras. Aí depois a gente volta e eu acabei não percebendo. O Vitor, o Palmeiras agora joga contra o Delfim e contra o Santos. O que dá para esperar nesse jogo de volta da Libertadores, né, na quarta-feira, 7h15? E o que pode esperar do Palmeiras contra o Santos, já que o Vini disse o que o Santos espera contra o Palmeiras? O que você pode dizer? Para essas situações, Luiz, como o Palmeiras já fez o placar que deve ser feito,
quando um time grande tá jogando com um time teoricamente inferior, o Palmeiras fez certo, ganhou de 3-1. Isso dá chance pro Abel, não sei, poupar alguns jogadores visando o clássico contra o Santos. Esse é o meu entendimento. Só que aí entra naquela questão, que eu não sei se eu vou estar viajando muito. Até o Vinícius pode me corrigir, ou você também. Vamos supor, o Abel, ele poupa o Patrick de Paula ou o Gabriel Menino nesse jogo contra o Delfim, visando o clássico contra o Santos. Ok, é uma escolha dele. Só que aí, antes do jogo do Santos, o jogo tanto é domingo, no sábado, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, eles testam positivo pro Covid. Eles não podem jogar a partida. E aí, como é que fica? Entendeu? Pode acontecer essas coisas. Então eu tô nesses tempos duvidando um pouco nessa questão de poupar jogador em um jogo para outro. Porque às vezes o jogador vem numa maratona de jogos, aí não é que do nada, mas ele no exame testa positivo, e aí ele é forçado a não jogar a partida. Essa é uma questão que a gente tem que se preocupar. E nessa parte também, a questão de poupar vai muito do treinador, mas tem esse risco. Então, no meu entendimento, o Palmeiras, na minha visão, ele vai com o time reserva, assim, com alguns titulares, e força máxima contra o Santos. Concordo muito contigo, essa parte do Covid tem quebrado muito o planejamento, né? Porque muitos jogadores têm pego, principalmente o Palmeiras, que teve uma onda de Covid. Mas, para não atrasar muito, Vitor, quanto você acha que vai ser o jogo? Já que a gente já falou do Santos, do placar do jogo entre Santos e Palmeiras, vamos falar sobre a Libertadores. Quanto você acha que vai ser Palmeiras e Delfim em São Paulo? 3-0, Palmeiras. Você, Vini? 5-1 pro Palmeiras. A 0? A 6. Isso mesmo. Eu tô com o Vitor. Eu penso na mesma coisa. Luiz, só falta ser 4-0. Nossa, eu ia ficar muito chateado. Eu acho também que vai ser 3-0 também pro Palmeiras também. Eu tô com essa sensação também. Se a gente apostar, vai dar errado. Mas eu tô achando que vai ser 3-0 mesmo. E agora, para fechar, a gente vai falar do Corinthians, que a gente deixou por último, porque foi o único time que teve somente uma partida na semana. Por partes, né? Eu vi o Corinthians sofrendo um pouco na parte física no final do jogo, acredito eu que seja em função do jogo diante do Grêmio, né? Que nós jogamos boa parte da partida com 10 homens, depois com 9 jogadores, e não foi no finalzinho, né? Então é óbvio que nós, até na segunda e na terça-feira, tivemos que administrar a carga de treinamento para que não houvesse, para que os jogadores estivessem hoje inteiros. E foi um ótimo desempenho no primeiro tempo, até mesmo físico, não só físico como tático e técnico também, mas a equipe na segunda etapa ela sentiu, e eu sabia que eu teria que fazer as 5 substituições, e elas foram pensadas ao longo do jogo, mas também antes da partida, porque nós sabíamos que talvez alguns atletas chegassem à exaustão antes dos 90 minutos. E agora, para fechar, vamos falar do Corinthians. Já passou a entrevista do Wagner Mancini. Vamos falar agora sobre o único jogo que o Corinthians teve na semana, que foi na quarta-feira, não foi nem nesse fim de semana. Foi contra o Coritiba, em que ganhou por 1-0. Mas fala aí, Vini, o que você viu de bom nesse jogo aí? Não deixa de ser um resultado importante para o Corinthians, né? Olha, o que eu vi do jogo do Corinthians foi o estádio do Couto Pereira, do que de resto eu não vi mais nada. Além do gol do Fábio Santos, que foi de pênalti. O que só tenho a dizer foi isso. Porque de resto, pela madrugada, eu queria assistir o jogo, eu queria assistir futebol, eu queria assistir lance. Mas, gente, meu Jeová, para duas equipes que precisam da vitória, não foi tanta coisa que aqueles que todo mundo queria ver. Mas, do que só posso dizer isso. Fábio Santos fez o gol de pênalti, depois uma consultadinha do VAR, só porque o jogadorzinho meteu a mãozinha na bola. Aí depois, o segundo tempo, ao invés do Coritiba pressionar para fazer um golzinho de empate,
nada aconteceu. Corinthians em 10º lugar na tabela de classificação. Muito bom, Vou ver breve. agora que eu tava olhando agora. Breve resumaço. Aí o Luiz tá bebendo a galera. Breve, Tá eu não bebendo esperava por aguinha, né? isso. Eu não esperava É por... água mesmo? É água, não se preocupa, é água. Você pensa Pô, que bebendo de cachaça é serviço, água. que isso? Ficar bêbado pra gravar o programa. Mas eu não esperava um... Se o chefe pode, a gente pode. Pô, cara, quem sou Vai eu pra ser ser chefe? denunciado pelo STJD. Vou ficar uma semana de gancho. De ressaca, eu tô zoando. Eu não esperava um resumo tão breve, então, Vini, o Corinthians só teve um jogo na semana, em comparação com todos os outros clubes grandes paulistas. E isso é positivo, porque agora só vai jogar depois a gente vai tratar melhor, vai jogar contra o Fortaleza quarta-feira. E vai ter uma semana inteira de descanso. Aí depois eu falo das eleições um pouquinho, que depois eu quero que você comente, você vai ter um espaço livre aqui. Mas esse tempo todo sem jogo é positivo pro clube? É positivo para um clube que foi eliminado de todas as competições, sem contar também Libertadores e Copa do Brasil, já que no Campeonato Paulista chegou ao vice-campeonato. Agora no Brasileirão tem que se safar do Z4. Em resumo é isso. Agora das eleições, o Corinthians elegeu o Duílio Monteiro Alves, que até uns meses atrás era diretor de futebol do Corinthians. Ele estava fazendo uma campanha no Corinthians contra os possíveis presidenciáveis, que era o Mário Gobi, que era o mesmo presidente na campanha do Corinthians na Libertadores e também do Mundial em 2012, e também do jovem, e também sem contar de uma outra personalidade chamado de Augusto Melo, que era que surgiu na eleição por acaso. Muitas pessoas se falavam desse cara, mas ele surpreendeu. Eu imagino não tivesse notícias desse cara, ele, por incrível que pareça, ele ficou em segundo lugar. Olha isso. A gente mal conhece o cara chegou em segundo. E o Duílio ficou em primeiro e o Mário Gobi ficou em terceiro. Bom, para o clube vai mudar muita coisa. Tipo, o Andrés vai sair, né? Ele já conseguiu o que queria, né? Que é fechar as dummy rights da arena. Ele também tá conseguindo o que ele queria. Tipo, um elenco mediano que só tá disputando para não cair. Ele também conseguiu que o Corinthians tivesse a façanha de tomar de 5 contra o Flamengo, sem contar também de alguns resultados que, pelo amor de Deus, que o Corinthians não tem time para passar esse tipo de vexame, como a segunda eliminação na pré-Libertadores pro Guarani, no início do ano. E também sem contar também que algumas contratações e dívidas do Corinthians, até que inusitadas, vão chegar ao fim. O que pesa lá pro lado do André Sanches é que quando ele contratou o volante Richard, que estava no Fluminense, o Fluminense repassou uma dívida do Richarlison para o América pro Corinthians, porque contratou o jogador Richard, né? E o Corinthians agora tá nessa peneira de fazer de reembolsar 8 milhões de reais, se não me falha a memória. Eu não sou bom de economia nessa parte, pouco. mas É pouco. 8 milhões é pouco. É pouco mesmo, nem dá pra ganhar Mega Sena com esse dinheiro aí, mas enfim. O Corinthians, apesar disso, na gestão do André Sanches, dizendo assim, o Corinthians acumulou muitas dívidas com jogadores e também se contar com multas rescisórias de técnicos e também de mais jogadores que estão botando o Corinthians na justiça por uma causa de ações trabalhistas, férias. O Corinthians tem até muitos ídolos que estão botando na justiça, como por exemplo o Chicão chegou a pôr o Corinthians na justiça, que apesar do Chicão torcer pro Corinthians, no caso o Chicão tem o time do coração chamado Corinthians, inclusive, ele botou o Corinthians na justiça e conseguiu arrancar tipo, R$1 milhão. Já o Corinthians, e também sem contar do Jadson, teve muitos jogadores como Elias, o Jusilei, que joga no São Paulo, não sei se ele já se mandou do São Paulo, o Matheus Jesus, que já chegou a botar o Corinthians. Eu botei o Corinthians na justiça? Como assim, Vi? Eu tá brincando. Oxi. Se for pra tirar 1 milhão, tá valendo. Até eu ponho também, mas continua. Mas enfim, daqui a pouco vem acréscimo que vai tirar 1 milhão do Corinthians.
tantas pessoas de que vai tirar dinheiro do Corinthians assim, de mão de bandeja. Mas é aquilo. Vamos ver o que o Duílio tem a fazer a partir de 2021 de consertar o que tem no Corinthians, porque de ultimamente eu não tenho reconhecido esse Corinthians, pra falar a verdade. Apesar de ter sido tricampeão paulista, se vocês forem ver nos outros campeonatos como Libertadores, Copa do Brasil e no Brasileirão, o Corinthians abaixo do esperado. Tipo, sem contar de 2017, que foi campeão, e no ano seguinte terminou na 13ª posição com risco de cair para a segunda divisão. Sem contar também que o Fábio Carille foi e voltou no ano seguinte e conseguiu que o Corinthians fosse para pré-Libertadores, mesmo antes de acabar o Brasileirão daquele turno, daquela edição. Sem contar que ele foi demitido um mês antes de acabar a rodada do Brasileiro. Agora, uma contratação meio que equivocada do Thiago Nunes, que mandou os principais jogadores do Corinthians, como Ralf e Jadson, embora, foi um choque para todos os corintianos, porque ninguém esperava disso do Thiago Nunes, de tirar 2 pilares, 2 ídolos do Corinthians, para falar a verdade, que eram os líderes em campo, todo mundo respeitava esses 2 jogadores, e que agora Jadson pode estar voltando para o Atlético Paranaense, ou se não me engano ele ainda está sem clube. E tem o Ralf que tá jogando no Avaí, se não me engano. Ele tá jogando num clube de 2ª divisão, se não me falha a memória. Aí é aquilo. O Corinthians tem que resolver esses problemas políticos. Já em campo é outra história. Tem que se virar com o elenco que tem que usar a base. E, é só não fazer burrada, entendeu? Contratou o Matheus Davó, chegando até a alegar que o Guarani quase pôs o Corinthians na justiça por uma fraude na contratação. Mas foi dito que não teve nenhum erro, mas mesmo assim pode até acabar em recurso. E do que eu posso falar da política do Corinthians é isso, que foi uma tremenda bagunça que o Andrés fez no clube. E, para falar a verdade, nas outras gestões do que eu posso dizer, do Mário Gobi e também do Roberto de Andrade, é muito melhor do que a gestão do Andrés. Sem contar que o Andrés teve participação importante no Corinthians em 2008 para 2010, se não me falha a memória. Ele teve uma participação importante para montar uma equipe que ganhou literalmente tudo na última década. E aí, em questão do futebol no campo, aí é questão à parte. O Corinthians agora tem que se concentrar e manter a cabeça no lugar e buscar tudo o que tem a buscar, que é Copa do Brasil, uma vaguinha na Libertadores e também, se continuar assim, a vaga vai ser na Sul-Americana. Depois desse mini discurso do Vinícius, o título brasileiro de 2017 não era mando do Andrés, né? Era o Andrés entrou em 2018, por causa que as eleições do Corinthians duram 3 anos, que era 2018, 2019 e 2020. E agora o Duílio entrou como sucessor do Andrés e vai ficar em 2021, 2022 e 2023. Para fechar... Vinícius me lembrou o Tite. Para fechar... Fala muito. Essa daqui então pro Vitor, que é para ele acordar agora. Vou perguntar para ele esses jogos do Corinthians, que são 2 essa semana, que é quarta-feira contra o Fortaleza, fora de casa, e no domingo contra o São Paulo. O que vocês podem apostar nessa partida aqui agora? Quer começar, Vinícius? Fala aí, Vitor, o que você espera para esses... Não, fala aí, Vitor, o que você espera para essa partida, desses 2 jogos? Tá bom. Então, em relação a esses 2 jogos, o Corinthians vai enfrentar o São Paulo 2 vezes, né? Fortaleza e São Paulo. Fortaleza e São Paulo, que o jogo do Corinthians também é só dia 13, praticamente 11 dias depois. O Corinthians vai ficar, do que está mostrando aqui a minha colinha, o Corinthians vai ficar 11 dias parado. Vão ser jogos complicados. Porque enfrentando o São Paulo tá lá em cima na tabela. E o Corinthians está brigando para se distanciar da zona de rebaixamento. O jogo vai ser lá em Itaquera. Neoquímica Arena. Agora mudou. Sim. E contra o Fortaleza, fora de casa, vai pegar um Fortaleza diferente do que o Corinthians está acostumado. Um Fortaleza que não deve ter tanta agressividade como tinha nos tempos de Rogério Ceni. O fato de ser fora de casa, assim, pode
acrescentar algo a mais, assim, pro time adversário. Mas o Corinthians pode ir lá e arrancar um bom resultado. Em clássico, vou manter naquela mesma linha que a gente comentou do Santos e Palmeiras. Não tem favorito. Aquele que errar menos, leva. Então vamos fazer os placares aqui então pra gente fechar. Vitor, quanto você acha que vai ser o jogo contra o Fortaleza? 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Você, Vini? Também vou na onda do Vitor, eu vou no 1-0 Corinthians. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. E contra o São Paulo, Vitor, quanto acha que vai ser? 0-0. Clássico animado. Você, Vini? Será 1-1. Eu tô achando que o São Paulo ganha, viu? Desculpa a torcida corintiana, mas acho que vai ser 1-0 pro São Paulo. O Corinthians não vem muito bem. Então nós vamos ficando por aqui. A gente agradece a você que nos ouviu, que compartilhou o seu podcast com familiares, com amigos. Como diz o Vitor no último vídeo, com o seu cachorro, seu papagaio e seu gato também. Vale muito. A gente agradece. Agradeço a dupla aqui pelos comentários em mais esse programa, mais esse podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, vai estar no nosso Instagram na descrição. Siga nossos agregadores de podcast, a gente está no Spotify, Google Podcast, Anchors e vários outros. Você pode nos achar, procura no Google, também é muito fácil. Se inscreva no nosso canal no YouTube, deixa seu like, comente, ative o sininho se estiver nos escutando pelo YouTube. Vou deixar eles se despedirem, mas a gente vai voltar sexta-feira no nosso vídeo semanal, valeu? Então, Vini, qual é o teu momento resenha? Que tu falou que ia fazer pra caramba, tava todo animado. Aí depois o Vitor se despede. Vem acréscimo de momento resenha. Bom, o momento resenha de hoje é um momento extremamente inusitado, pra falar a verdade. O momento resenha de hoje que eu separei hoje é o momento da Black Friday, né? Na última sexta todo mundo gostou da Black Friday, os preços baixos, aparelhos, já viu? Então eu fiz uma minha espécie de texto fazendo um momento resenha sobre a Black Friday, sobre os 4 grandes de São Paulo. Ou seja, vocês têm que ficar calmos, que é só uma zoeira. Todo mundo zoa todo mundo aqui, entendeu? Então, sem nos xingar, porque olha, aqui é tudo no freestyle. E olha que isso está sendo gravado, então a careta de vocês está sendo marcada pela sociedade. Então, cara. A gente sabe. Pegadinha do malandro, yeah! Bom, vamos começar o momento resenha. Bom, o momento resenha da Black Friday, eu vou começar falando da Black Friday do Corinthians. Bom, pra falar a verdade, a Black Friday do Corinthians é uma Black Fraud, né? Porque o Corinthians tem 2 mundiais com uma Libertadores. Já o São Paulo comprou meio jogo contra o Tigres, mas ganhou um vale de ficar sem título por anos. Ou seja, tá duro pra caramba isso, tá que nem pilha Duracell. Dura 8 vezes mais. Agora o Santos compra um jogador, mas vem acionado pela FIFA. Até que isso faz sentido também, né? Essa é a Black Friday santista. Agora o Palmeiras compra um time de estrelas, mas não ganha o Mundial. Essa é a Black Friday palmeirense. É isso o momento resenha de hoje. Muito bom, muito legal, ficou muito legal. Então, Vitor, seu momento meio de despedir, não tem nenhum momento resenha você não, né? Não, meu momento de resenha durante a nossa conversa, nosso podcast, eu acho que foi as nossas as brincadeiras. Então, a parte séria, como vocês podem ver, eu estou sério. Duvido, obrigado. Obrigado, telespectadores, pela sua companhia. Obrigado por nos aguentar. Espero que isso seja bom pra vocês, ver a nossa interação entre amigos, tudo. A gente só quer transmitir a felicidade, a alegria do futebol para vocês. Compartilhem para todo mundo que vocês conhecem, para pessoas que moram em Marte, na Lua, todo espaço sideral. Compartilhem nosso podcast. Ornitorrinco. Exatamente, obrigado. Muito obrigado. Uma boa semana. Então, valeu pessoal, até sexta-feira, a gente volta, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, tem postagem todo dia, toda hora, nossos stories ficam agitados o dia todo,
e a gente volta na sexta-feira. Valeu? Valeu, pessoal! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Venha crescer!